Boa noite a todos, a todas. É uma alegria muito grande estarmos aqui reunidos, como o amigo Zé Luiz disse, retornando esse contato presencial, esse encontro humano que nos alimenta, que nos aquece, para falar de Jesus. Então a alegria se expande, a alegria é maior ainda e queremos muito que a mensagem de Jesus nesta noite alcance os nossos corações, alcance os corações dos irmãos desencarnados que se fazem presentes também. Porque essa lição é fundamental. Eu aposto que ninguém discorda disso. Falar sobre o perdão aqui já foi cantado pela abadia, foi lido pela nossa colega, e agora ele vai ser refletido por todos nós, sentido por todos nós, para que saiamos daqui estimulados a desenvolver essa capacidade que é humana, que tem a ver com o nosso potencial, que nós temos condições de já exercitar, mas que tem níveis diferentes. Existem pequenos perdões, existem perdões que pedem muito mais do nosso coração. Então vamos falar sobre isso, vamos começar exatamente... Não está passando? Foi, nos entendemos aqui. Destacando uma frase que foi lida do Evangelho segundo o Espiritismo, do item 14, pelo Espírito Simeão. Se a gente sabe que esse tema é importante, vamos dar a devida importância, como esse irmão nos disse, quando destaca no trecho desse item: quantas vezes perdoarei ao meu irmão? Perdoar-lhe-eis? Não 7 vezes mais 70 vezes 7, todos nós já ouvimos essa expressão. Ela se tornou até proverbial, 70 vezes 7 é até uma expressão que a gente utiliza. Mas a gente precisa colocar essa fala de Jesus no seu lugar de importância, no seu significado profundo para nós. E aí continua Simeão. Aí, nessas palavras que Jesus disse a Pedro, aí tendes um dos ensinos de Jesus, que mais vos devem tocar a inteligência e mais alto falar ao coração. Olha, 2 grandes argumentos, 2 grandes motivos para a gente se atentar, se interessar, compreender. Porque o perdão, em sendo uma virtude, ou componente de virtudes maiores ainda, ele não está pronto, não está construído dentro da gente. É um potencial, é uma capacidade que nós temos. Mas nós precisamos ter a intenção, o esforço, a compreensão de construí-lo em nossos corações. Olha só, tem o argumento da inteligência e o argumento do coração. Às vezes a gente acha que perdão é um sentimento. Perdão não é um sentimento. Envolve muitos sentimentos. Mas perdão é mais complexo. É uma postura, é uma virtude. E assim, e como tal, envolve um jeito cada vez mais elaborado de pensar, de sentir, inclui sentimento, e de agir. Não existe virtude que se construa por fala, por pensamento, fala vazia, quero dizer, mas é preciso que exista ação. Mas para falar a inteligência, eu gosto muito de buscar entender a origem das palavras. Elas ajudam a dar um sentido maior para cada palavra. E inteligência, quando se fala em tocar a inteligência, o que é inteligência? Pela origem da palavra, tem a ver com dentro, intus.
dentro e fazer escolha, eleger, escolher, fazer uma leitura, um entendimento e fazer uma escolha. Então, inteligência tem a ver com a nossa capacidade de discernir, de fazer escolhas. Então, eu posso escolher seguir pelo caminho do perdão. Eu posso escolher, porque temos um livre-arbítrio, em não fazer essa busca. Mas tem um preço tão alto, né? Nos pesa, tem um preço tão alto para o nosso coração. Quando Simeão fala que é importante que fale o nosso coração, é porque é no nosso coração o campo em que as sementes divinas foram plantadas. É no campo do coração que estão as sementes de cada virtude. E como dissemos, se é colocada na forma de semente, não está pronto. Não está pronto. Há um trabalho a ser feito. Há uma dedicação, uma intenção que precisa ser cuidada. Então vamos lá. Nosso tema de hoje, a gente já sabia que era importante, mas a gente precisa entender que é essencial, é fundamental. Talvez seja um dos ensinos de Jesus que mais deva tocar a nossa inteligência e falar alto ao nosso coração. Porque, gente, é sobre seguir em frente. Às vezes, né, a gente entende muito mal, por isso é preciso ter inteligência, exercitar a inteligência para compreender, é o primeiro nível, compreender o que seja o perdão. E muitas vezes a gente até utiliza o recurso de dizer o que não é o esquecimento, não é somente um sentimento, mas sobre o seu resultado, o que resulta do perdão. Vamos dar mais um motivo para a gente se conectar a essa possibilidade. É sobre seguir em frente, é sobre caminhar e tanto quanto possível com mais leveza, porque a lei é de amor e é de progresso. E aí, como estamos falando de construção de virtude na prática, não existe virtude sem prática. Não é nada distante do nosso dia a dia, daquilo que eu faço ao abrir os olhos, daquilo que eu faço no primeiro encontro do meu dia, com a primeira pessoa que eu encontrar, durante todos os meus momentos, até o final do meu dia, todos os momentos, eu posso construir virtude. Mas vamos pegar uma virtude magna, que é a caridade, que é um preceito da doutrina espírita, sem a qual não há iluminação, não há evolução, não há salvação. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Detalhe importante. Como a entendia Jesus. Essa é a questão número 886 do Livro dos Espíritos, bastante conhecida e para facilitar o nosso estudo, muitas vezes representada a resposta por essa sigla, né? Por essa abreviação BIP, para nos ajudar a entender com inteligência, significando o que realmente é a caridade, segundo Jesus. É benevolência para com todos, inclusive comigo, inclusive conosco mesmos. É indulgência para com as falhas, os erros alheios e perdão das ofensas. Então a caridade, uma virtude magna, ela tem uma composição tríplice, conforme os Espíritos nos disseram a Kardec na codificação. O que é benevolência? É buscar o bem. É ter olhos de ver o bem que há em tudo, porque afinal, nós estamos num planeta que ainda tem a categorização, ainda faz parte da categoria dos mundos de provas e expiações, onde o mal e o bem, as dificuldades, o mérito, a virtude e os defeitos coexistem. Estamos
estamos em transição para uma etapa que é de transição também, que é a regeneração. Mas na nossa realidade existe o bem a ser priorizado. Existem os defeitos, as dificuldades das nossas e do nosso semelhante, que pedem um esforço nosso de indulgência, ou seja, benevolência, escolher ver o bem, ver o belo, ver o que é bom, nos alimentar a nossa capacidade de enxergar, de incentivar e de buscar foco no bem. Não enxergar o mal? Não é isso. É enxergar porque ele existe. Constatamos isso por pensar que somos imperfeitos a caminho, num caminho evolutivo. Mas a indulgência é a nossa postura quando a gente não espalha, não enfatiza, não expõe o mal, os defeitos, as dificuldades, as injúrias. E por que será que perdão vem em terceiro lugar? Será que tem acaso numa obra construída de uma forma tão didática, com tanto método? O perdão requer um olhar benevolente, uma postura, uma ação benevolente, indulgente, e ela se consolida no perdão para se formar a caridade. A gente vai retomar essa ideia logo mais com algumas reflexões adiante, mas vamos entender que perdão tem a ver com caridade. Caridade porque no seu resultado me permite seguir, caminhar de forma mais leve. Mas a gente está falando, Jesus é mestre, Jesus veio para nos ensinar. E a gente está falando dos ensinos, Simeão disse, um dos ensinos mais importantes talvez seja o perdão. E ele compõe a caridade, que é a nossa salvação, ou fator de iluminação. Então eu trago aqui uma abordagem, brevemente, de forma simples, mas muito útil, sobre a nossa aprendizagem, como ela acontece. A gente passa por etapas. Esse gráfico e esse modelo, ele apresenta uma relação daquilo que a gente consegue fazer, ou seja, competência, há de se construir competência em perdoar, e sobre o nosso nível de consciência, o quanto a gente percebe que precisa desenvolver aquela competência. Aí tem o primeiro passo, que é quando eu não percebo, eu não dou valor para aquele aprendizado. Eu nem percebo que eu não tenho. A gente chama esse estágio 1 de incompetência inconsciente. Eu não sei fazer o perdão, por exemplo, que é o exemplo que estamos dando, não está construído ainda no meu coração, mas eu não percebi ainda a importância dele. E eu nem percebi que eu não faço. Eu acho que eu sou uma pessoa que perdoa, acho que eu sou uma pessoa que já tenho essa conquista espiritual. Às vezes eu preciso, em momentos assim, refletir e entender que eu ainda sou, em algum nível, incompetente e nem percebo. Mas depois de um encontro desse, de uma leitura dessa, de a gente refletindo juntos, a gente sai mais consciente. A gente se lembra lá daquela situação de hoje mesmo, hoje à tarde, no trânsito, no convívio, no trabalho. Tantos motivos para perdoar, porque eu preciso ser perdoado e que eu preciso também entregar o perdão. Que aí essa incompetência, e eu fui explosiva com alguém que eu deveria ter perdoado, compreendido talvez. Mas a partir de amanhã, eu saindo daqui, eu estou mais consciente sobre essa dificuldade, aqui chamado de incompetência, mas são dificuldades, desafios ainda, de vivenciar esse ensino. Mas aí eu começo a entender como, porque Jesus traz método, a doutrina espírita ensina, e hoje, gente, o tema perdão, ele é estudado amplamente pelas ciências da saúde, pelas ciências do comportamento, tem abordagens terapêuticas que enfatizam o perdão e tem a ciência comprovando os efeitos, os benefícios, de onde vem essa leveza de caminhar, aquele alívio
quando a gente perdoa, é perdoado. Isso é sentido pelo nosso corpo, isso é decodificado como uma mudança bioquímica. Então a ciência estuda o perdão. E aí a gente vai entendendo como, vai estudando, vai observando exemplos, porque nós temos à nossa volta exemplos de pessoas que já conseguem, a gente vai se interessando. Ah, mas aqui a gente abre caminho para o aprendizado. Aí a gente caminha para a etapa 3, oh, coisa boa, quando a gente já está tentando esse aprendizado, a gente até já está conseguindo, a gente termina o dia e fala, ai, fiz, parece que deu certo, e hoje não deu, né? Estourei de novo. Mais uma competência consciente. Sabe quando a gente está aprendendo a dirigir? Que a gente ainda tem que pensar muito como passar a marcha. Qualquer aprendizado motor que a gente aprende a fazer leva um tempo que a gente passa por essa etapa, né? Quando a gente está na autoescola, a gente está desenvolvendo a competência consciente. Ela se torna competência inconsciente para quem tem anos ali dirigindo, né? Já consegue conversar, fazer outra coisa, ouvir um áudio, uma música e prestar atenção. Então aqui a gente já automatizou. Esse é um aspecto muito positivo de aprender e vai se tornando um jeito de ser. Quando se torna uma competência inconsciente, já está se tornando um jeito de ser. Então, vamos levando esse entendimento para a construção da virtude, automatizar a benevolência. Eu nem percebo, não, eu acho que eu sou uma pessoa com muito foco no bem. Às vezes não sou. Outras pessoas do meu convívio podem me ajudar a perceber isso. Aí eu vou tendo a intenção, coloco um objetivo, fico atento e vou conseguindo construir o foco, conquistar, construir, cultivar a benevolência no meu coração. Fazer a escolha todos os dias de construir a indulgência. Posso reclamar? Posso. Posso me queixar? Posso denegrir, falar mal de alguém? Mas escolho não fazer. Opa! Estamos no caminho. Vai ficar mais fácil perdoar. Vai ficar mais fácil. Vamos continuar com mais um trecho do item do Evangelho, ainda por Simeão, que foi lido hoje. Ele, Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quantas ela te for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás brando e humilde de coração, sem medir a tua mansuetude. Farás. Tá vendo a ênfase que eu estou dando na forma do verbo imperativa? Farás. Perdoarás. Enfim, farás o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Esse parágrafo renderia muita reflexão, muita conversa. Mas eu destaquei algumas que estava refletindo para dividir aqui hoje com vocês. A primeira é essa questão do imperativo. É necessário termos escolha só quanto ao quando faremos, quando desenvolveremos. Se não temos, porque a evolução, sermos espíritos perfeitos como Jesus é uma fatalidade, bendita fatalidade. Nós um dia seremos, alcançaremos essa perfeição relativa. Então, tá certo, mestre, ora, como não? Perdoarás, ensinarás, farás. Agora ou mais adiante, mas faremos essa escolha inteligente e que fala alto no nosso coração. Então, primeiro ponto, a forma imperativa. Segundo ponto, eu destaquei o ensinarás a teus irmãos. Ora, Jesus é o irmão maior, que veio ensinar, falar de um Pai que é nosso. Então, ele veio mostrar como devemos ser filhos e irmãos. E ele, como nosso irmão maior, o que fez? Qual o título que ele aceitou?
convictamente, assim, com uma forma tranquila, mansa, segura, sem hipocrisia, mestre. Então, o irmão que aprende, ensina o irmão que está caminhando. Isso é uma consequência. Tem modelos como aquele que eu coloquei de 4 passos, tem modelos que colocam um 5º passo. É esse o de Jesus. Porque depois que eu já faço naturalmente, sem perceber, quando se tornar parte de mim, até sem perceber eu vou ensinar pelo exemplo. Mas eu posso ter intenção também. E Jesus fala, ensinarás, é uma prerrogativa, isso vai acontecer. Mas para ensinar eu preciso conquistar, desenvolver. Ensinarás a teus irmãos. Esse está aqui mais um pontinho, tá, gente? Só para depois vocês ficarem com muita vontade de ir lá no Evangelho essa noite, ler de novo e falar quais seriam os meus destaques. O que essa reflexão miudinha assim me faz pensar. Agora essa questão do esquecimento de si mesmo. Então, a gente costuma falar, esquece, perdoa. Isso não vai funcionar. Não vai funcionar. Porque aquilo que nos chateia, que nos magoa, tocou o sentimento, afetou. Aquilo que nos afetou. E o que toca a nossa emoção, o nosso centro cerebral da emoção está ali, ó, vizinho do hipocampo, do centro que registra as memórias. E se você quer aprender uma coisa muito legal ou muito triste, é agregar emoção ao que você vai aprender, você nunca vai esquecer. Não é uma questão de esquecer. Assim como a gente, às vezes, é fácil falar e por dentro não vai funcionar. É que a gente esqueceu do complemento que está aí no Evangelho. Esse esquecimento é o esquecimento de si mesmo. A gente cortou a frase. Não é esquecer o fato, com ele eu aprendo, se eu esquecer eu não aprendo. Dele precisa ficar o aprendizado, mas esse esquecimento de si mesmo pede inteligência, porque aí é o caminho, todo o ensinamento de Jesus mostra para esse rumo, sinaliza esse caminho, que ele diz, sou o caminho, a verdade e a vida, né? Esquecimento de si mesmo é ir nos despindo do nosso orgulho, da nossa vaidade, dessas nossas dificuldades ainda tão presentes. Então, nesse parágrafo, não nos esqueçamos que o esquecimento ensinado por Jesus para a construção do perdão é o esquecimento de si mesmo, dos nossos motivos de ter razão. Às vezes a gente quer ter razão, né? Como assim? Esquecer? Esquecimento? Perdoar? Mas foi o outro que me machucou. O errado foi ele. Esse esquecimento é uma construção também. Esquecimento de si mesmo, nesse sentido do orgulho ferido, né? E a palavra invulnerável também é uma palavra, é mais um ponto que eu gostaria de tocar aqui. Já ouviram falar aquela expressão, meu calcanhar de Aquiles? Não é todo, a gente às vezes é muito forte em um aspecto, mas a gente tem as nossas vulnerabilidades, fragilidades. Ai, gostei de ouvir essa participação aqui. Me sinto dialogando com vocês. Essa vulnerabilidade, ela é única e intransferível. E ela diz muito de nós. Ela não é qualquer coisa. Vocês já viram quantas vezes alguém fala de um jeito com a gente, quem está perto da gente, principalmente quem gosta, né? Um amigo, irmão, às vezes fala, você deixa ele falar assim com você, deixa essa pessoa falar, mas você não se sentiu ofendida, atingida. É porque nesse tema que foi dito, não era um ponto de vulnerabilidade. Mas quando cutuca no nosso calcanhar, a gente é ultra sensível. E a gente pode utilizar isso para autoconhecimento. É essa a dica também da noite. Muitos já conhecemos, né, que é muito lembrada a questão 919 do Livro dos Espíritos. Qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Como andar para frente? Como evoluir? Aí a resposta é de Santo Agostinho, que dá aquele chamado para o autoconhecimento. Um sábio da antiguidade já vos disse, conheça-te a ti mesmo, conhece-te a ti mesmo. Aí a pergunta que vem é assim, tá, mas isso não é fácil conhecer a si mesmo, né? É tão desafiador, me dá uma ideia de como fazer isso. A resposta,
Fazei o que eu fazia. Lembra do ciclo da aprendizagem? Santo Agostinho não está falando daquilo que ele é inconsciente, que ele acha que sabe e não sabe. Ele se exercitou em fazer, ele tinha autoridade, porque ele buscou construir isso. A resposta dele é uma resposta de irmão, que aprendeu e veio ensinar. Então, uma dica valiosa, a de Santo Agostinho. Fazer o que eu fazia quando vivi na Terra, e ele recomenda, né, que ao final do dia a gente reflita, passe em revista, lembre-se do que você fez, do tudo que a gente viveu nesse dia, se a gente alguém teria um motivo para ficar, né, chateado com a gente. E aí a questão da vulnerabilidade é um ponto interessante quando eu me lembrei aqui dessa orientação de Santo Agostinho. Ora, se a minha vulnerabilidade é muito minha, é algo que da Carla, né, me afeta. Se eu começar a prestar mais atenção naquilo que me deixa, que mereceria perdão, aquilo que me magoa, eu estou enriquecendo esse ensinamento. A cada dia eu posso perceber melhor quem eu sou, em que ponto dessa estrada evolutiva estou. Tem alguns temas que ainda me chateiam, me magoam, eles dizem de mim. Quando eu tenho autoconhecimento, eu fico mais propenso a autorresponsabilização. Porque às vezes a pessoa de verdade não teve a intenção. Me atingiu, porque é um ponto de vulnerabilidade minha. Uau, com isso eu já consigo diminuir bastante daquele peso que eu levo à noite, que eu levo por anos, que eu vou carregando. E eu posso começar a dar novo sentido. Eu posso ir inteligentemente, lembra da inteligência? Escolhendo o que eu faço com isso. O que eu faço? Vou querer espocar, feito pedrinhas no bolso para eu me arrastar nessa caminhada? A gente muitas vezes faz isso. Então, tem mais um ponto nesse terceiro destaque amarelinho, que é aquele, olha só, aquele que todas as noites lembrasse todas as suas ações do dia, se perguntasse o que fez de bem ou de mal. Agora é isso. Pedindo a Deus e ao seu anjo guardião que o esclarecessem. Porque aqui lembra da incompetência inconsciente, aquilo que eu não enxergo, o buraco que eu não vejo, eu tropeço nele e caio. E ainda, né, me senti cheia de razão de reclamar que botou o buraco ali. Aquilo que eu não vejo, eu não modifico. Aquilo que eu consigo ver, eu já consigo. Olha, outro ponto importante. Se eu consigo perceber, eu já consigo fazer alguma coisa. Não vou virar santo do dia para a noite, não existe isso. Mas eu já consigo. Quando a gente faz esse exercício de Santo Agostinho, pede a Deus, acrescenta, dá potencial para esse exercício, pedindo a Deus e o seu anjo da guarda, me ajuda a esclarecer, a clarear, me ajuda a ver. E a gente adquire uma grande força para se aperfeiçoar, porque acreditai-me, Deus o assistirá. É Santo Agostinho falando. Perdoar é um caminho, portanto, a ser percorrido. E tem caminhos curtinhos, caminhos muito longos, tem peregrinas jornadas imensas, né? Então, às vezes, dependendo da minha necessidade, se eu estou com sede e eu quero ir ali no bebedouro, eu vou comparar isso aos pequenos perdões. As pisadinhas no calo, opa, tropeçou, pequenas coisas do nosso dia a dia que a gente poderia, com um percurso curto, um pouquinho de esforço, não vai custar muito, mas adquirir o hábito de ir resolvendo isso, não é esquecendo, é dando um novo sentido, um novo lugar. Às vezes tem caminhadas para um perdão que dói muito, machuca muito, que a gente se sente muito atingido e a dor é real. Aí é um caminho mais longo, eu preciso entender que é caminho, que é processo. Que sendo benevolente, exercitando a benevolência, exercitando a indulgência para com aquele que me atingiu, observando essa minha vulnerabilidade, nesse esforço, nessa construção, eu vou continuar seguindo, caminhando, pode levar o tempo que levar. Já observaram quanto os livros espíritas trazem dramas com o tema central da necessidade do perdão?
Às vezes, aí eles dão uma noção assim, ó, toma distância a gente da nossa avaliação do dia a dia para perdões, caminhos longos, construídos por existências. E caminho assim, às vezes com desvio, com queda, e tenta e vai, sempre amparado, sempre assistido. Lendo esses livros, a gente vê esses bastidores do amparo espiritual. Como disse, Deus o assistirá. Mas para nós vai ser uma construção mais rápida ou menos. Jesus, Deus não tem pressa, mas tem um rumo certo. E vejam como é interessante a questão da necessidade de discernimento para a escolha, ou eu tive de perceber em que ponto, para uma autoavaliação, em que ponto estamos desse desafio. No mesmo capítulo, olha como é curioso, não sei se vocês já observaram, mas confiram lá. No mesmo capítulo 10, tem em dois lugares, em 2 itens, é trazida a diferença de 2 formas de perdoar. E tudo bem, quem está fazendo uma menos elaborada já está tentando, já estamos tentando até a gente aperfeiçoar. Às vezes, isso aqui também ajuda a gente a entender o que não é, né, o perdão. No item 4, perdoai para que Deus nos perdoe, tem uma diferenciação. Existe o perdão de verdade, é o amarelinho aqui, com generosidade, ou humilhando, que é um pseudo-perdão. Isso não é perdão. É mais um verniz social que eu quero parecer para o outro, que eu perdoei para alguém, mas se eu humilho, eu não fui benevolente, eu não fui indulgente, então eu não fui caridoso. Esse aspecto tríplice da caridade está em preparação, mas ainda não é uma conquista. E depois, no item 15, que se seguiria ao que foi lido, que é um trecho, uma contribuição de Paulo, apóstolo, existem uma outra forma de dizer de 2 tipos, né? Ou aquilo que nos confunde, vamos dizer. Nem vou falar que são 2 tipos de perdão. Melhor, talvez, entender que aquilo que pode nos confundir, perdoa, está perdoado, mas humilha, ainda não é o verdadeiro perdão. E o perdão dos lábios, mas o que Jesus espera de nós, que conquistemos, é o perdão do coração. Então, eu preciso inteligentemente buscar entender, compreender, para decidir investir energia, tempo, esforço para o aprendizado. Há quem ensina, mas o processo de verdade é o encontro de quem quer aprender no tempo de aprender. Apenas por uma inspiração breve, reconhecem essa expressão, essa recomendação aqui? Em 4, a gente viu a constituição da caridade em 3 passos, em 3 aspectos, né? Benevolência, indulgência e perdão. Olha o tal do perdão aí em outra grande dica, grande recomendação. Essa recomendação, sem entrar em detalhes aqui, porque ela também daria pra gente, né, conversar especificamente sobre esses passos evolutivos, essas regras de convivência, estão no livro Paulo e Estevão, quando Saulo, né, depois de ter estado no deserto por 3 anos, fazendo todo o esforço que ele já conseguia para se modificar, o compromisso dele se modificar, ele tem um encontro espiritual, um desdobramento e um encontro com Abigail, que foi sua noiva, e com Estevão. E aí, a cada inquietação dele, eis que Abigail foi orientando. Acima e antes de tudo, é preciso amar para compreender o caminho que Deus espera de nós nessa existência. Mas é preciso trabalhar aqui dentro. Aqui é o trabalho de Santo Agostinho. Esse trabalho. O trabalho lá fora vai se beneficiar com isso, mas é esse trabalho íntimo. Aí às vezes a gente de tanto se dedicar a essa busca, a gente começa a ficar intolerante. Aí a gente começa a ficar mais, tá na hora, a gente começa a ficar intolerante com o outro. Aí
Abigail fala, para conviver bem, enquanto está fazendo essa busca, essa construção, espera. E não espera sentado e parado, não. Espera amando, trabalhando, mas espera porque o Pai espera por nós. Tá bem, vou seguindo isso, mas eu não posso negar que tem hora que dói muito, tem hora que eu sou atingida, eu sou, né? Tenho as minhas vulnerabilidades. Aí ela fala, perdoa. Aí é preciso perdoar. Por quê? O que a gente vai esperar convivendo com pessoas imperfeitas como imperfeitos somos? É o espinho da flor. Beneficência perceber o perfume, a beleza. Mas tem espinho sim. Indulgência, conseguir superar o contato com esse espinho. E aí isso se consolida no perdão. Mais um lugar em que o perdão aparece compondo um caminho de transformação ou de reforma íntima, como temos dito. Agora, só para ir, o que poderia ter sido a primeira fala, mas ela vai ficar aí para a gente refletir, porque a gente foi entendendo que compõe a caridade, que a gente precisa compreender, amar, trabalhar e saber esperar e perdoar, mas de onde? Olha eu de novo com a origem das palavras. Origem da palavra perdão. Do latim, perdão vem de per, é uma partícula que significa inteiro, todo. Perdonare. Donare vem da palavra doar, doação. Perdonare, perdão, então não tem a ver com esquecimento mesmo. Tem a ver com doar de si, doar totalmente. Em inglês também, forgive, perdão, for, para, give, dar. Eu não tinha pensado nisso não, gente, até alguns estudos aí atrás recentes. Olha como muda o nosso entendimento, como a gente sai daqui mudando um pouco o entendimento e a chavinha. Perdoar tem a ver com o esquecimento do passado, faz sentido? É esquecer um pouco de si para dar para o outro, mesmo quando eu fui, sim, é verdade que eu fui machucado, porque afinal, espíritos imperfeitos têm qualidades e defeitos, assim como eu sou um deles. E uma flor tem perfume e espinho, faz parte. A gente, por isso, que vai precisar perdoar 70 vezes 7 e de tanto fazer, vai se tornar igual dirigir, natural pra gente. Tá bom, se é difícil imaginar como é que essa história de perdoar tem a ver com esse dar de si, oferecer, vou contar para vocês, vou deixar uma inspiração do Chico cantado e homenageado já aqui. Para ficar como uma inspiração e a materialização de um exemplo de que é possível. Não sei se vocês já ouviram, talvez vocês já tenham ouvido, porque essa passagem do Chico, porque o Haroldo Dutra Dias, ele por mais de uma vez já contou essa história. Já ouviram a história do Chico da máquina de costura? Quem já? Aê! Então vamos pensar nessa passagem, para os outros não conhecer, vamos pensar nessa passagem do Chico agora, na perspectiva do perdão, perdonare, que nos inspire. Então tem um relato de que o Chico tinha um cachorrinho deficiente, machucava, mancava, e que todos sabemos, se já ouvimos outras histórias dele, outras passagens, que ele tinha um amor profundo pelos animais. E ele cuidava com um carinho, um desvelo desse animalzinho, desse cachorrinho. Só que dava trabalho, né, gente? Ele chegava tarde do trabalho, ficava ainda lá na peleja, cuidando, alimentando, limpando a bagunça que esse cachorrinho promovia na casa dele. Lá pelas tantas, esse cachorro, um dia ele chega do trabalho e ele está morto. Ele ficou muito triste, ele ficou muito sentido com aquela perda, né? Uma dor, uma tristeza profunda se abateu, né, sobre ele. E
Um tempo depois, a irmã dele disse: Chico, eu quero te contar uma coisa. O seu cachorro não morreu por uma morte natural. Sabe a dona fulana, vizinha, ela... eu senti que é sincero, ela tinha muito pena de você. Chegar tarde, gastar o seu dinheiro ali para cuidar e tratar desse animal, e chegava do centro cansado. Então ela deu veneno para ele. Ela quis te ajudar, mas foi com boa intenção, né? A gente às vezes tem boa intenção, mas machuca mesmo assim. E ele ficou triste, sentido, magoado. E com o tempo, Emmanuel o alerta que quando ele cultivava aquela lembrança, aquele sentimento de mágoa em relação ao ocorrido, vinha se formando uma névoa sobre o coração dele, a região cardíaca. Uma névoa, um adensamento que estava prejudicando o trabalho. A gente não falou que é sobre seguir em frente? E seguir trabalhando era o que o Chico fazia. Estava começando a prejudicar o trabalho dos bons espíritos. E aí ele, tá bom, mas o que eu faço, Emmanuel? Vou te falar, você precisa dar a frase que tá aí, você precisa dar uma grande alegria a ela. Emmanuel, aí já é demais. Eu fui um ofendido, perdi meu cachorro que eu tanto amava. Você quer que eu dê uma alegria para minha ofensora? A receita não é minha. É de quem? É de Jesus. Fazei o bem àqueles que vos aborrecem, que vos causam mal aos inimigos. E aí o Chico foi lá e descobriu o que ela mais, como proporcionar uma alegria a ela. O que ele descobriu que ela mais queria era uma máquina de costura. Ele foi lá com o salário dele de funcionário público, aquele tempo, dividiu assim prestações por encarnações e comprou a máquina. Gente, é 60 anos atrás. Hoje em dia é diferente o cenário. Se coloque naquele tempo. E ofereceu o presente que ela tanto, que seria uma forma de proporcionar alegria à ofensora. Quando ele entregou, descreve-se que ela ficou tão feliz, mas tão feliz, deu um abraço no Chico e do coração dela, raios luminosos partiram com do coração dele, dissipando aquela energia. Isso é doar de si. Necessariamente um presente caro? Não, mas é descobrir a necessidade do outro, compreender e fazer um esforço a mais naquilo que nós somos convidados para os pequenos ou para os grandes perdões. Essa é uma inspiração para nós. Que sigamos em paz, inspirados com muita vontade de construirmos cada dia um pouquinho mais dessa virtude ensinada por Jesus. Amém. Obrigada.